Olá, caros colegas do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Lúcio Rogério e novamente, trazendo aí uma dica para aqueles que usam Proteus e necessitam aí produzir, ou utilizar uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente variável. Então, basicamente, a ideia aqui é mostrar esse recurso no Proteus. É típico aí, é comum, a gente precisar de uma fonte, principalmente de tensão, ou uma fonte de corrente variável, que eu tenha a possibilidade de variá-la, para avaliar o comportamento de um circuito eletrônico aí. O Proteus que eu estou usando aqui é o 8.9, então eu vou criar um projeto, do zero aqui. O circuito é bem simples, mas, eu vou colocar aqui teste e vou guardar esse arquivo aqui na área de trabalho. Aí eu vou dar um next aqui em todos os próximos passos e cair aqui na área de trabalho do Proteus. Então é muito comum, como eu estava comentando, a gente precisar aí de fontes de tensão e fontes de corrente variáveis, para que a gente possa variá-las e avaliar comportamento, características do circuito, características das grandezas do circuito. Porém, o Proteus ele não entrega, o Proteus 8, que é esse que eu estou utilizando, ele não entrega, ele não tem uma ferramenta pronta de fonte variável. Existe essa possibilidade através de utilizar bibliotecas externas. Eu mesmo já mostrei isso em um vídeo aí antigo, de como achar aí uma fonte variável, uma fonte de tensão, e integrá-la no Proteus para utilizá-la. Só que muitas vezes você desinstala, instala de novo, muda a versão, e aí você tem que ficar fazendo esse procedimento porque o pacote padrão do Proteus não vem com essa fonte variável. Então, a alternativa, vou vir aqui em Component Mode, vou clicar aqui nesse pezinho aqui de Pick Device e vou digitar Source de fonte, em inglês. Então a gente tem vários tipos, ele lista que ele faz um filtro para a gente tem vários tipos de fontes controladas. Então a gente tem aqui a fonte de tensão, veja, essa aqui é a fonte de tensão, claro, é uma forma de usar uma fonte CC, e eu tenho também a fonte alternada, uma fonte de tensão contínua, essa V-Source, e uma fonte de tensão alternada V-Sine. E tenho também a fonte de tensão DC controlada por tensão e a fonte de corrente controlada por tensão. Então são esses dois elementos aqui que a gente vai usar para produzir, para construir aí uma fonte de tensão variável, uma fonte de corrente variável. Então eu vou selecionar os dois aqui, vou dar 2 cliques em cada um deles. Eu carreguei aqui os dois para a biblioteca. O que mais que eu vou utilizar? Eu vou utilizar um potenciômetro. Então vou digitar aqui pot. Aqui embaixo eu tenho vários tipos de potenciômetros. Tem um potenciômetro padrão, tem esse potenciômetro de alta resolução, esse HG. Então eu vou pegar ele, vou dar 2 cliques, carregar para minha biblioteca, potenciômetro, o pot HG. Basicamente o que a gente vai utilizar é isso. Então vamos começar pela fonte de tensão. Então se eu pegar aqui, a fonte de tensão controlada por tensão. Então vamos imaginar que eu tenho um circuito, preciso alimentar esse circuito com uma fonte de tensão, só que essa fonte tem que ser variável. Eu tenho que variar de 0 a 100% da tensão que eu quero. Para isso a gente então vai usar a fonte de tensão controlada por tensão, que ele chama de VCVS, Voltage Controlled Voltage Source. Então essa fonte de tensão controlada por tensão, aqui eu defino um ganho se eu quiser, vamos deixar ganho de 1. Aí a gente vai colocar um potenciômetro, o meu potenciômetro HG, que eu tenho uma precisão aqui de cada incremento 1%, e aí eu vou ligar o meu potenciômetro nos pinos de controle da fonte. Nos pinos de potência da fonte eu vou colocar meramente um voltímetro. Então eu vou colocar um voltímetro aqui, vou conectar nos pinos de potência da minha fonte. Então esses pinos de potência são esses pinos da direita aqui. E os pinos de controle que estão controlando os pinos de potência são esses pinos da esquerda aqui. Então basicamente eu vou conectar o meu potenciômetro e vou colocar uma fonte de tensão comum. Eu não tinha buscado lá, tinha esquecido. Então
vou colocar uma fonte de tensão comum, eu vou chamar ela aqui, ó, de V-Source, né, porque eu já tinha visto o nome dela. A fonte comum poderia ser uma bateria, né, poderia ser um cell, uma célula de bateria, um BAT ou battery, né. Aqui a gente consegue também fazer ter o mesmo efeito. Então vou pegar a fonte fixa, né, de tensão, vou colocar essa fonte fixa aplicada no meu trimpote ou no meu potenciômetro, né, no meu resistor variável. Vou colocar 10 volts aqui, ó, nessa fonte, então é uma fonte fixa. Veja que eu estou aplicando esses 10 volts no potenciômetro. E do pino central do potenciômetro, eu vou ajustar qualquer valor, né? Na verdade, eu vou conseguir derivar qualquer valor aqui, né, de 0 a 10 volts. Se eu apliquei 10 aqui, né, e terra aqui, né, que seria o meu GND, minha referência do meu circuito, né, eu estou aplicando os 10 volts da fonte fixa inteiramente em cima do meu resistor, variável. Só que o pino central do meu resistor variável, eu basicamente tenho condição de ajustar a posição dele. Essa posição, ela pode ser 100%, que seria 10 volts, ou pode ser 0%, que seria 0 volts. Né? Se eu varrer aqui toda a dimensão aqui de derivação do meu trimpote, do meu potenciômetro ou resistor variável. Então, dessa forma, eu consigo, aqui na minha entrada da fonte controlada, variar a tensão de 0 a 10. Como o meu ganho vale 1 vezes qualquer valor que eu aplicar aqui, eu vou ter qualquer valor na saída. Então, o meu circuito, ele seria conectado aqui, ó, em paralelo com esse voltímetro. Então, dessa forma, eu vou fazer a simulação. Deixa eu aproximar aqui um pouco mais. Então, tem 0 volts. Se eu for aumentando a tensão aqui, ó, eu vou aumentando a tensão na entrada controlada da fonte e, basicamente, na saída do meu elemento E1 aqui. Então, eu consigo produzir uma fonte variável de 0 a 100%. Ah, mas eu quero ajustar, sei lá, de 0 a 100 volts e não de 0 a 10. Então, eu tenho possibilidade ou de mexer aqui, né, nessa tensão fixa, ou de variar o ganho. Posso vir aqui, ó, em vez de trabalhar com ganho de 1, vou colocar um ganho de 10. Então, como aqui na entrada controlada eu estou variando de 0 a 10 e eu tenho um ganho de 10, a saída basicamente vai variar de 0 a 100. Se eu colocar para simular de novo, veja, 100 volts. Se eu variar aqui, ó, o meu potenciômetro, eu vou estar variando de 0 a 100 volts. O interessante, né, você poderia estar se perguntando, por que eu não posso colocar o meu circuito ligado aqui na saída do trimpote ou do potenciômetro? Por que eu tenho que usar essa fonte controlada? Né? Se eu basicamente eliminar essa fonte controlada e colocar o meu circuito aqui em paralelo, né, eu teria de 0 a 10 do mesmo jeito. O detalhe é que você está colocando uma impedância do trimpote ou do potenciômetro em série com o que você está alimentando. Então essa impedância aqui ela é alta, né? Para uma fonte de tensão, uma impedância alta é uma impedância ruim, né? Uma impedância que vai gerar uma queda de tensão. Então essa fonte controlada ela tem uma impedância baixíssima, né? Aqui na simulação, né, uma impedância aí tendendo a 0. Então eu consigo alimentar qualquer circuito sem produzir queda de tensão, né? Controlando a tensão de entrada da fonte controlada. Então eu tenho um ganho aí expressivo. Se eu quiser fazer a mesma coisa para corrente, né, eu posso. Eu vou vir aqui, ó, vou tirar da simulação, eu vou copiar essa parte aqui, ó, vou dar um copy, copiar essa parte do trimpote, e aí agora eu vou colocar uma fonte de corrente controlada por tensão, veja. Então aqui, ó, eu tenho a fonte de corrente, eu vou colocar um amperímetro, né, DC aqui, colocar um amperímetro, vou girar ele aqui e vou ligar ele aqui na minha fonte de corrente. Vamos imaginar que o circuito que seria alimentado pela minha fonte de corrente fosse representado por esse amperímetro aqui, né? Ele teria que ser ligado aqui no lugar desse amperímetro. E a minha fonte de tensão, que vai promover a corrente saída, é o mesmo, basicamente, conectada no mesmo circuito anterior. Eu vou voltar, eu vou deixar aqui em 10 normalmente, vou deixar aqui em 0. Se eu colocar para simular, veja que inicialmente eu tenho 0 amperes e 0 volts, eu estou derivando 0 volts. Conforme eu vou aumentando aqui a tensão, né, na entrada da fonte de corrente controlada, que tipicamente ela é chamada de VCCS ou VCIS, né,
Voltage Controlled Current Source, né? Então uma fonte de corrente controlada por tensão. Então da mesma forma eu consigo produzir uma fonte de corrente variável de 0 ao valor que eu desejo. Veja que eu coloquei 10 amperes porque o ganho está 1, né? Então o ganho é 1, então eu tenho a relação de corrente para tensão, né? Como se fosse um amplificador aqui de transresistência, né? Corrente dividido por tensão, transcondutância, corrente dividido por tensão. Veja, se eu quisesse aumentar essa faixa, como por exemplo de 0 a 1, eu poderia basicamente vir aqui, ó, e colocar um ganho de 0,1. Se eu quiser variar de 0 a 1 ampere, veja, o máximo é 1 ampere. Se eu for variando aqui, agora eu vou ter uma faixa, né, um range, uma faixa de 0 a 1 ampere. Lembrando que tanto na fonte de corrente variável quanto na fonte de tensão, mostrada anteriormente, a gente pode variar o ganho delas ou pode variar a fonte de tensão fixa. Nesse caso aqui, né, eu mostrei, né, duas alternativas de ter fontes de tensão e fontes de corrente CC, né, contínuas, mas variáveis de 0 a um valor desejável, usando aí um potenciômetro e uma fonte de tensão fixa, além, né, da fonte de tensão e corrente controlada. Ok? Essa pode ser uma boa alternativa para a simulação do seu circuito.